Meus amigos e meus irmãos, quero apresentar a vocês minha amiga e irmã Viviane, pelo qual passou por uma experiência inigualável, né? E cabe a cada qual tire suas conclusões, mas ela sabe do que ela passou, né? Ela sabe essa experiência que foi algo surpreendente e ela mandou esse relato para mim. Eu quero mostrar para todos essa experiência maravilhosa que ela teve, tá bom? Para quem perdeu seus entes queridos para a morte, é um relato de grande esperança. Então vou deixar com vocês a própria Viviane falar a experiência que ela passou. Ouçam aí com atenção. Vejam que relato maravilhoso. Bom, nesse dia eu tava no meu quarto. O dia que aconteceu o IQM comigo, eu tava no meu quarto e eu tinha sido incentivada a fazer uma oração para confirmar se uma religião ela era de Deus ou não, que essa religião é assim. Ah, você só faz uma oração e confirma se é de Deus ou não é, porque a gente não diz que é de Deus. Aí eu peguei, tava deitada na cama e falei, ah, meu Deus, eu comecei pensando, né? Ah, meu Deus, eu não vou orar não, dá que Deus, né, dá que o inimigo, né, me engana, né, parece alguma coisa pra mim, eu me engano e tal. Ah, não vou orar não, ah, meu Deus, me perdoa, não vou orar, não vou orar. Mas eu falando com Deus, assim, já tava orando, né? Se eu tava falando assim com Deus, eu praticamente eu tava falando com Deus, né? Já tava orando. Aí, primeiro, antes da EQM, o que aconteceu? O quarto ficou muito escuro, muito escuro, muito escuro. Foi assim, era de noite, mas estava um escuro normal. Eu tinha colocado até um pano na janela e ficou escuro o quarto. Só que né, aí ficou muito escuro, assim, totalmente ausência de luz. Eu não conseguia mais mexer, fiquei dura, né? Não consegui mexer, não consegui assim, não consegui me movimentar. Não é que eu fiquei dura, eu não conseguia. Sabe como se o corpo não fosse meu? Eu não tivesse mais corpo, sabe? Eu não conseguia mexer o dedo do pé, a mão, nada. Ficou tudo assim, como se fosse paralisado. Eu não sentia mais que eu tinha corpo. Era só a cabeça, só a mente, sabe? Só tinha a mente. E eu não conseguia falar também. Então eu comecei a orar, ver por que que eu tava, não conseguia me mexer, o que que tava acontecendo, porque que tava muito escuro. Aí eu ouvi um barulho de cântico. Primeiro eu ouvi cânticos e tava cantando uma letra de uma língua desconhecida. Eu não tava sabendo que língua era aquela. Era uma língua desconhecida e a voz era de pessoas idosas. Não era voz de rapazes. Eram voz de senhores cantando. Tá, e depois passou um pouco, eu continuei orando com medo, né? Porque tava escuro, porque que tava. Eu não tava conseguindo mexer, orando, pedindo perdão a Deus. Aí apareceu essa luz no meu quarto. Do nada, aquela escuridão total, ela virou uma luz total, como se estivesse dentro do feixe de luz. Porque a luz era, me encobria tudo, sabe? Em volta tudo, assim, era luz, pura luz. Uma luz branca. Pura luz, e aí eu continuei com medo e eu pedi para Deus o que estava acontecendo, meu Deus, o que está acontecendo, o que é isso, que luz é essa, mas sempre no pensamento, eu não falava nada. E essa luz foi se tornando menor, ficou no canto do quarto, mais alto, pairando, e ela veio na minha direção e parou como se fosse passar por cima da minha cabeça, e eu não vi ela mais. Essa luz eu não vi mais. Ela, como veio assim por cima da minha cabeça, tinha uma janela do lado de aqui, onde que é a minha cabeça. Mas ela simplesmente apagou. Ela passou perto da minha cabeça assim, apagou. Entendeu? Não vi ela passar pela janela. Entendeu? Não vou dizer assim, ah, ela saiu pela janela. Igual às vezes eu pensava e dizia, ah, eu acho que ela saiu pela janela, eu acho. Mas na verdade não, ela simplesmente passou pela minha cabeça e aí eu não vi ela mais, né? Como tinha uma janela atrás, eu fiquei pensando, será que ela saiu pela janela? Na minha cabeça, né? Eu pensei isso. Mas eu só vi ela parar na minha cabeça e ela sumiu. Então, foi isso que aconteceu primeiro. Aí eu senti muito pesado o corpo, né? Aí não, apaguei.
Quando foi de manhã, eu senti muito pesado o corpo. Eu não consegui me levantar. Tava muito pesado o corpo. Eu não consegui me levantar. Passei muito, assim, dificuldade para me levantar. Como se eu estivesse pesando mais de, não sei, 300 quilos. Muito pesado. E aí eu custei levantar, levantei. Fui lá embaixo da casa, numa loja da minha amiga, conversar com ela e fiquei pensando se eu deveria contar para ela isso. Porque as pessoas poderiam pensar que eu estava doida, porque eu vi uma luz e tal, vou contar, não vou, vou contar, não vou. Acabei não contando e voltando para casa. Foi aí que aconteceu. Eu cheguei dentro de casa, eu ainda estava casada. Meu marido chegou por trás de mim e segurou as minhas costas, porque ele viu que eu estava passando mal. E eu falei assim: sai daqui, porque alguma coisa não me fazia ficar bem do lado dele, alguma coisa de errado tinha com ele. Eu, na verdade, depois eu acabei me separando dele, realmente tinha alguma coisa errada com ele. Mas na hora eu travei a boca, diz ele que eu travei os dentes, que minha boca ficou toda roxa, em volta dos olhos ficou tudo roxo, e que eu virei os olhos para cima. Ele disse que é assim que foi que ele viu. E o rosto, assim, a mão também travou. E aí ele segurou para mim não bater a cabeça no chão. Quando eu já virei, assim, que ele disse que eu virei, eu já me senti, já estava num lugar, sabe? Meu corpo já estava com outro corpo, semelhante ao meu, entendeu? Um corpo novo também, novinha. Tinha dois rapazes do meu lado novos, sabe? Mais ou menos, no máximo uns 20 anos. Com cabelo, com a roupa branca, até o punho, com as mangas até o punho, comprida até os pés, não deu para ver os pés também. Num lugar muito branco, como se fosse nuvens, sabe, o tempo todo assim, nublado, assim, aquelas nuvens assim, muito muito branco e com nuvem, tá? Tinha nuvem no chão, no ar, assim, é como se eu estivesse dentro de um lugar, sabe, nuviado, cheio de nuvem, sabe? Mas eu estava sentada no lugar, fixo, sentada. Eles também estavam sentados do meu lado em lugares assim como se fossem bancos. Mas não dava pra ver o banco. Eu fiquei sentada, eu sentada assim. Não era banco de praça, era um banco. Que eles estavam sentados e eu também. Mas sem encosto, sabe? É um banco sem encosto. Por isso que é banco, na cadeira, é banco. E aí, eles estavam sentados e falaram pra mim, mas falaram assim: tá vendo, Viviane? É assim, ó. E eu já entendi que ele estava se referindo ao céu. Na minha cabeça, eu falei assim: então é assim. E toda feliz: ah, então é assim. E fui olhando aquilo tudo branquinho, sabe? Que as nuvens brancas, assim, tudo branco, as nuvens brancas e tal, tudo claro, muito branco, sabe? E aí eu já entendi no meu coração, na minha cabeça, que era o céu, sabe? A explicação já entrou como na minha cabeça o que era aquilo que eles estavam me mostrando, sem precisar falar detalhe, entendeu? E aí, de repente, eu vi já a voz do meu ex-marido, né? Na época ainda estava casada, e ele me chamando, Viviane. Aí eu, passe, já estava de novo, mas eu vi assim de costa o meu corpo, sentada nesse lugar com a roupa branca, meu cabelo batendo no meio das costas, e eu já vi eu lá, entendeu? Sentada assim, já voltei, entendeu? Voltei assim, sendo que eu vi eu de costas. Ainda consegui ver eu de costas sentada, voltei, e aí já tava no chão, e aí eu já, quando tentei levantar a cabeça, já me deu ânsia de vômito, não conseguia segurar o intestino, não conseguia segurar a bexiga e nem o estômago. Nada, não tinha poder sobre nada do meu corpo. Era tudo, como se fosse uma coisa que não era minha, sabe? Literal, assim, não tinha como segurar nada. Tava tudo livre, sabe? Tudo livre, sem condição de segurar. E aí eu corri pro banheiro e olhei no espelho e eu vi que realmente eu tava com o rosto um pouco roxo ainda. Entendeu? Quando a Eve falou, seu rosto estava muito roxo. Aí eu olhei, ainda estava um pouquinho roxo mesmo, né? Essa foi a QM que eu tive. Eu fui no céu, vi e voltei. Muito rápido. Muito rápido. Dizem que tem pessoas que, se ficar muito tempo, diz que quando volta, volta com sequela, né?
Geralmente a pessoa, quando demora, né, a voltar de um EQM, volta com alguma sequela, a não ser que seja protegido por Jesus, né, de lá, né, ele protege a pessoa e aí a pessoa volta e realmente ela não volta com sequela. Mas normalmente, quando a pessoa demora muito, ela volta com sequelas, né, quando ela tem uma EQM, né, de quase morte. Mas no meu caso, foi muito rápido. Foi como se fosse eu não sei, tipo um mal súbito, uma coisa assim, muito rápida, mas o suficiente para me ficar bem tranquila. Lá parecia que o tempo era outro, assim. Lá eu tava bem tranquila, aquela paz, sabe? Aquela tranquilidade. E foi muito bom. Foi muito bom. E foi muito bom para minha fé também. Eu comecei a acreditar mais, né? Nas coisas que se referem à nossa vida, né? Com Deus.